Olá, estamos iniciando mais um programa Elite Rosa, aqui na Rádio Na Voz Delas, para mulheres que decidem protagonizar com autenticidade. Prazer, meu nome é Fabiana Sampaio, sou mentora de mulheres, empreendedora e empreendedora na área da educação, que amo Salto Rosa e um bom vinho Pinot Noir, até porque o vinho Pinot Noir é mais leve, assim como a vida deve ser. Agora são exatamente 12:02, horário de São Paulo, e eu espero que você, minha querida ouvinte, esteja bem. E hoje nós temos uma convidada muito especial, a Neide Branco, que vai falar um pouquinho sobre inglês com a gente aqui. Mas antes disso, eu quero mandar um abraço e um beijo para as ouvintes que estão nos ouvindo aí, ó. Minas Gerais, Belo Horizonte, Serra do Espírito Santo, São Paulo aqui na capital, São Vicente também em São Paulo, Salvador, Valença, Comércio na Bahia, Rio de Janeiro, Caieiras em São Paulo, Santarém no Pará, Ubatuba em São Paulo e também, claro, o pessoal de fora do país aí, dos Estados Unidos, Texas, Nova York, Missouri e também da Califórnia que estão nos ouvindo aqui. Então, eu vou apresentar a nossa convidada de hoje, que é a Neide Branco. A Neide Branco é uma mulher curiosa e que ama aprender. Ela é bacharel, licenciada, mestre e doutora em letras pela USP e se especializou em auxiliar pessoas a se sentirem plenas e empoderadas utilizando o inglês na sua vida pessoal e profissional. Então, em 20 anos como professora de inglês, já auxiliou centenas de alunos aí e criou um método próprio para suas aulas, em que personaliza o aprendizado como o aluno aprende. Tudo bem, Neide? Como que você está? Tudo ótimo, muito feliz de estar aqui com vocês. Ai, que maravilha. E Neide, você é de São Paulo, né? Sim, sou de São Paulo, mas atualmente eu moro no litoral, na Praia Grande. Praia Grande, tá certo. Ai, adoro Praia Grande. Coisas boas do Embora. empreender. É verdade. Neide, então, o nosso tema hoje vai ser: é possível ser fluente em inglês sem fazer intercâmbio? Porque olha só, existem mitos e verdades aí, a Neide vai dizer isso pra gente, tá? E você que está nos ouvindo pode também tirar suas dúvidas, mandar aí seus abraços e beijos para quem você quiser. E o número é DDD 31 98308 5976, DDD 31 98308 5976. Então, não deixe de participar aqui com a gente. Então, nós vamos começar aqui e perguntando para a Neide, porque eu sempre começo com essa pergunta, tá? Sobre empreendedorismo, né? Ou seja, as mulheres que vêm aqui no programa, em sua maioria, são empreendedoras. E eu queria, Neide, que você falasse primeiramente para essas mulheres protagonistas e maravilhosas que estão nos ouvindo, o que é empreender para você? Ai, esses dias eu estava refletindo exatamente sobre isso, né? Como que eu definiria empreender, do meu ponto de vista? E eu acredito que a principal palavra para mim é liberdade. Quando eu decidi empreender foi justamente para isso, né? Para me sentir livre, para ter o controle do meu horário, das escolhas que eu vou fazer, do trabalho que eu vou desempenhar, então poder proporcionar o melhor para os alunos e também para a minha vida pessoal, conseguir um equilíbrio melhor. Então, acredito que a liberdade é a principal definição para mim do empreender. Certo, e me diz o seguinte, quando que foi assim que você falou, eu quero empreender, que você decidiu, você falou, agora vai? Qual que foi esse momento? Eu acho que eu já tinha uma veia empreendedora desde criança, para dizer a verdade. Esses dias eu lembrei que, quando eu era criança, eu e minha irmã fazíamos gelinho para vender no prédio, né? Sim. Então, como os meus pais sempre foram empreendedores, né? Apesar de meu pai ter sido assalariado, ele também empreendia em paralelo, e minha mãe também, para ficar em casa e cuidar da gente, ela acabou optando por empreender. Então, acho que fazia parte do meu universo, então era algo que era natural para mim. E aí eu passei a fazer isso de forma natural. Eu comecei trabalhando para outras pessoas, né? E fui experimentando várias áreas, mas eu acho que sempre estava aquela sementinha lá, então eu sempre fazia algo em paralelo com os meus trabalhos, né? Eu nunca tinha só o emprego e ficava das 8 às 18. Sempre tinha aquela coisa, eu estou aqui trabalhando, eu também sou assim, né? Eu tinha aquela coisa de estar no corporativo, mas sempre tinha um pezinho em alguma coisa. Ou era vendendo roupa, ou era vendendo bijuteria, ou era vendendo alguma coisa, né? Não era... sempre inventando moda. Sim, exatamente. Era bem essa características que o pessoal me chamava. Fabiana, fica inventando moda. Era bem isso mesmo.
E me diz assim, quais são os seus principais desafios hoje como empreendedora? Eu acredito que é a disciplina, né? Porque quando a gente empreende, a gente tem flexibilidade no horário, então, ao mesmo tempo, é bom, porque te dá liberdade, te permite ter o controle da sua agenda, das atividades que você vai fazer, mas, ao mesmo tempo, pode ser um desafio se a gente não souber organizar as coisas direitinho, né? Então, nos últimos meses, eu venho trabalhando exatamente nisso, em me disciplinar, porque como eu dou aulas, então o horário das aulas é bem tranquilo, né? Eu já tenho horário fixo com os alunos, então já está organizado. Mas as outras atividades que envolvem o empreender... Exatamente. Exatamente, porque não é só o produto final, não é só a entrega final, existe a gestão, existe as vendas, existe a oferta. Então, quer dizer, essa parte aí, não é o marketing, principalmente, então é isso aí que a gente tem que saber lidar, né, com isso. Total, e aí eu tenho organizado melhor a agenda, né, e colocado também na programação as atividades que não são as aulas. Então, como você mencionou, essas vendas, administração, financeiro, marketing, tudo isso eu tenho definido horários fixos de trabalho, porque aí assim eu consigo administrar melhor e também não fugir muito da programação original, porque aí a gente tem aquele compromisso, né? Esse horário eu já estou na empresa, né? Já estou trabalhando, então é mais fácil de administrar. Exatamente, que eu acho que é o grande desafio das empreendedoras, né? Porque a entrega para a gente, que já a gente tem algo assim, é um produto, é um serviço, é muito tranquilo, porque é aquilo que você faz no dia a dia, ou você, no decorrer aí da sua vida, você foi estudando para isso e tudo mais. Quando chega na parte da gestão, aí é que o bicho pega, né? Porque muitas vezes a gente não estava, como eu posso dizer, não estava acostumada com isso, e a gente precisa entrar nesse mundo e fazer acontecer, né? E me diz uma coisa, Neide, me conta sua história, como que começou essa questão do inglês? Você começou a fazer inglês, que você viu a importância da língua, do idioma, e você decidiu ser professora, como é que é isso? Conta um pouco da sua história. Então, eu gostava muito de ler e de escrever, né? Então, eu pensava assim, eu era muito engajada com questões políticas, sociais, então eu achava que eu teria que fazer jornalismo, que tinha a ver com esse meu perfil de querer intervir, transformar a sociedade, né? E aí eu fui me informar, na época que estava fazendo cursinho e tal, e acabei optando por letras, porque eu achei que tinha mais afinidade. Só que eu entrei em letras pensando, eu vou fazer tradução, porque eu gosto de ler, eu gosto de escrever, então tem tudo a ver, eu vou trabalhar nessa área, só que eu me apaixonei. Eu comecei a ser voluntária num projeto entre amigos, lá na faculdade, a gente fazia alfabetização de adultos, e aí eu me apaixonei pelo ensinar, e aí aos poucos eu fui descobrindo que o que eu queria era impactar de alguma forma, transformar a sociedade. Então, o inglês, ou dar aula, né, como professora, eu podia ter muito mais poder do que sendo jornalista, porque eu teria como intervir diretamente e construir um pensamento crítico, um olhar diferente sobre as coisas. E aí o inglês foi uma paixão desde sempre, né? Eu era muito curiosa, então eu queria entender a música, queria entender os filmes, o que eles falavam, então eu ficava estudando muito sozinha, estudava muito por conta, né? Pegava as letras das músicas, estudava exaustivamente até eu conseguir cantar igual os cantores. Eu até brinco que minha primeira professora de inglês foi a Madonna, porque eu estudava as músicas dela assim infinitamente. Até hoje eu sei de cor o álbum, principalmente o Like a Prayer, mas alguns outros também. Então eu gosto muito de estudar com música, porque eu acho que é uma coisa divertida e lúdica, mas que fixa na memória, sabe? A gente consegue guardar melhor as pronúncias, o vocabulário, tudo, né? Então, foi como eu comecei, estudando com música, e aí quando eu entrei na faculdade... Travou um pouquinho. Eu fui me informar na secretaria, eles falaram assim, você precisa ter um nível pré-intermediário. Eu falei, eu tenho nível básico, para eu chegar no pré-intermediário, dou um gás durante as férias e tiro o atraso durante o semestre, né? Cheguei na aula,
a professora só falava em inglês, os textos eram todos em inglês, eu tinha que ler contos, tinha que ler textos técnicos, tinha que... Tudo. E os alunos só interagiam em inglês, eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu tive que correr atrás, né? Eu fiz um semestre meio sofrendo, assim, aí pausei a parte de inglês, fiquei focada só no português, e aí corri atrás, em 1 ano e meio eu cheguei no avançado 2, e aí sim eu consegui acompanhar as aulas. Entendi. Tá aí, certo. Foi assim que começou o inglês, depois te conto mais. Tá certo. Você quer ver como é que se falou? Agora eu vou dar aula, mas isso vamos deixar para o próximo bloco. Vamos então para o primeiro intervalo aqui do programa, a gente já volta, não saia daí. Lá, voltamos com o programa Elite Rosa, aqui na Rádio Na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres. Agora é 12h21. E eu estou aqui com a Neide Branco, que é professora de inglês e empreendedora, para a gente bater um papo sobre esse tema. Olha só, gente, é possível ser fluente em inglês sem fazer intercâmbio? E é isso que a gente vai conversar. Mas antes disso, quero mandar um abraço e um beijo para as mulheres que estão nos ouvindo. Cruz das Almas, na Bahia, Franca, em São Paulo, Los Angeles, na Califórnia, Espírito Santo, Vitória, Lauro de Freitas, na Bahia, Brasília, Distrito Federal, Fortaleza, Ceará, Jequié, acho que é Jequié, Bahia. Em Portugal também, em Cupertino, na Califórnia. Um abraço, um beijo para todas vocês. Bom, então vamos continuar aqui nosso bate-papo com a Neide. Eu queria saber de você, Neide, quando foi que você decidiu lecionar no inglês? Quando que foi? Como que foi essa trajetória? Então, como eu tinha te comentado, né, eu descobri que lecionar era o caminho. E aí eu, para tentar transformar de alguma forma, ter um impacto na vida das pessoas, né? E aí, para descobrir como lecionar o inglês em si, né? Ele foi meio de forma natural, eu acho, sabe? Porque eu fui me envolvendo mais e era uma coisa que eu já era apaixonada, então fui tendo oportunidades de trabalho, eu fui lecionar em vários lugares, em escola regular, em cursinho pré-vestibular, pré-vestibulinho, cursinho preparatório para concurso, fui testando tudo um pouquinho. Aí eu falei, como boa multipotencial, falei, deixa eu experimentar um pouquinho de cada coisa, até eu decidir qual caminho que eu vou. E aí, depois, institutos de idiomas, né, também estava me envolvendo, estava gostando bastante, até que eu comecei a dar aula particular, e aí sim eu descobri o que eu realmente gostava e conseguia ver efetivamente a transformação na vida dos alunos, não só na fluência, né, em alcançar a fluência em inglês, mas de mudança de paradigma, de ampliação dos horizontes. Então aquilo me cativou de um jeito que eu falei, esse é o meu caminho. Certo. E aí vem a pergunta, né, do nosso tema de hoje. Porque, assim, tem muitas pessoas que têm crenças com o inglês, né? Já começamos por aí. Sim. Eu falo porque eu também já tive muita crença por causa disso, porque na verdade, eu comecei a fazer inglês na adolescência, tá? Então, eu cheguei de fazer aula nessas escolas, IAGE, na época que eu fazia, mas eu não continuei, não fiquei naquela, sabe? Porque inglês, na minha concepção, você vai me dizer isso, se é professora, você vai me dizer. Para mim, inglês é estudar sempre. Não tem como eu falar, estudei tantos anos, aí parei, não fiz, não exercitei nem nada. Você está falando lindamente, então eu acredito que é questão de exercício mesmo, né? Sempre. Acredito que isso tem que ser diário, na minha concepção. E eu já tive crença por causa disso também. Porque eu vejo muitas pessoas falarem assim, nossa, mas eu já não estou mais na idade de aprender outro idioma. Porque, eu não vou conseguir, porque é difícil, porque o inglês é diferente do português, porque, enfim. Então, eis a pergunta, né? Como que eu vou me tornar fluente, né, sem fazer intercâmbio, né? É possível? Sim, é possível. Eu até comecei te contando da minha história, né? O quanto eu precisei rapidamente aprender inglês, e a primeira coisa que veio à minha mente foi exatamente isso: eu preciso fazer um intercâmbio, né? Então, conversei com meu avô na época, que ele tinha mais condições de me ajudar, ele falou que me ajudaria, mas dentro do contexto que eu tinha, eu não podia largar o trabalho, por exemplo, né, e depois voltar com a incerteza. Ele até falou que me ajudaria com o custo da viagem, mas aí eu fiquei insegura quando eu voltasse, o que eu faria, né? Então, eu pensei em outras alternativas para tentar evitar fazer o intercâmbio,
só porque as condições que eu tinha não eram favoráveis. E aí eu encontrei maneiras de vivenciar a mesma coisa que eu vivenciaria no intercâmbio no meu dia a dia, que foi o quê? Criar um ambiente de imersão na minha rotina. Então, porque eu pensei, se eu fosse para os Estados Unidos ou para o Canadá, eu teria contato com o inglês o dia inteiro. Isso que seria o diferencial para aqui. Então, eu fiz isso. Eu comecei a criar situações em que eu tinha contato com o inglês ao longo do dia. Então, por exemplo, nas aulas da faculdade, eu gravava as aulas, porque eu não conseguia entender o que os professores falavam. Então, eu gravava as aulas e aí eu ia escutando no ônibus, indo para o trabalho, voltando para o trabalho, indo para a faculdade, voltando da faculdade. Então, esse período de, sei lá, cerca de 4 horas, 5 horas por dia que eu ficava em transporte, era ouvindo as gravações das aulas. Nos outros horários, eu, por exemplo, antes de dormir, eu lia um livro em inglês. Durante a faculdade, claro, né, eu tinha as disciplinas em inglês. Depois eu fazia as aulas, né, também. Então, nos horários de intervalo entre uma atividade e outra, eu fazia aula de inglês, que eu ganhei bolsa na faculdade. Então, tudo que eu podia inserir coisas em inglês na minha rotina, eu fazia. Então, se eu ia ouvir música, eu ouvia música em inglês. Se eu ia assistir um filme, eu assistia um filme em inglês. Então, tudo que eu fazia na minha rotina era basicamente em inglês. Então, eu, de certa forma, vivenciei o intercâmbio sem precisar viajar para outro país. E isso ajudou com que em 1 ano e meio eu chegasse à fluência e conseguisse já alcançar os meus objetivos, né? Entendi. E como que ficava assim, por exemplo, você tinha, porque como você estava na faculdade e tinha outras pessoas que falavam inglês ali também, tinha que falar, né, na sala de aula, enfim, e aí vocês criavam esses meios também para vocês estarem sempre conversando em inglês, algo do tipo assim? Na verdade, não, porque os meus colegas que eu tinha a impressão que todos falavam inglês, menos eu. Que eu acho que é uma sensação que eu ouço muito dos meus alunos e provavelmente as ouvintes têm essa mesma percepção, de que a gente é a única da sala que não fala inglês, né? Então, você está numa reunião, todo mundo está entendendo, por que sou eu que não entendo, né? Você está numa viagem, né? O guia está falando inglês, está todo mundo interagindo, rindo das piadas e só eu que não estou entendendo, né? Então, era essa sensação que eu tinha, de que eu era a única que não falava inglês, então eu ficava mais retraída e me fechava, né? Aí eu não interagia. As poucas vezes que eu interagia, eu cometia erros e era exposta, assim, né? Os professores chegaram a falar para mim, o que você está fazendo aqui? Esse curso não é para quem não sabe inglês, esse curso é para quem já sabe inglês. Então, eu fui me fechando e com os colegas eu também não falava, porque a minha sensação era essa, de que eu não pertencia àquele lugar, né, e que eu tinha que correr atrás para alcançá-los. Então, não tinha essa cooperação muito grande. Tinha mais a cooperação entre as pessoas para trocar coisas da matéria, tal, mas pro inglês em si não era muito comum. Mas então, depois eu fui descobrir que tinha gente que também tinha dificuldade, mas na minha visão, naquele momento, não existia, né? Entendi. Então você correu atrás, então, e aí vivendo uma imersão que não fora do país, no caso, né? Você você criou esse ambiente para poder estar em contato com o inglês diariamente, porque eu acredito assim, a dificuldade, eu acho que isso aí você pode dizer em relação aos seus alunos, principalmente, a dificuldade maior é essa, né? Porque, por exemplo, vamos lá, eu vou tirar 1 hora para estudar inglês, só que aí eu mas como é que eu faço? Eu escuto inglês, porque assim, eu vou dizer por mim, eu sempre gostei de música em outro idioma. Então, assim, inglês, nossa, desde adolescente eu sempre gostei e tentei traduzir, né, e tal. Eu queria traduzir ao pé da letra, eu sei que não tem como traduzir ao pé da letra. E não dava sentido nenhum, entendeu? Mas eu gostava e tal. Então, para mim, em alguns momentos, eu tenho facilidade com algumas, né, com algumas frases, apesar de já ter passado por situações, inclusive até relatei esses dias no meu Instagram, passar por situações no sentido assim, de perder a oportunidade de emprego por causa do inglês, né? Que eu acredito que muitas ouvintes aqui possa ter passado em algum momento ou não, mas isso é real. Às vezes é por causa do inglês realmente que você não vai para frente, você não vai no processo seletivo, ou de repente você que é empreendedora,
você quer ter contato com pessoas de outros países, principalmente que têm a língua, o idioma em inglês, e aí você não consegue para frente, entendeu? E isso pode ser algo que, né, vai te bloquear aí para de crescer, evoluir em algumas questões. E aí eu queria saber de você, Neide, assim, quais são as maiores dificuldades dos alunos em aprender o idioma inglês? Sim. Eu vou só comentar duas coisas que você falou, né? Sim. Uma é esse ponto de que as pessoas têm essa dificuldade, né? E eu acho que, de certa forma, acaba sendo mais uma barreira para o aprendizado. Então, ao invés de ajudar como uma motivação, ao invés de fazer com que as pessoas se coloquem em movimento, cria uma limitação, como você tinha comentado antes, né? Sim. Daquela coisa, eu acho que inglês não é para mim, eu tinha que ter aprendido quando era mais jovem, quando Exatamente, era criança. as crenças, né, que impedem a gente de evoluir. E aí isso acaba atrapalhando mais do que o próprio inglês, porque a nossa mente é poderosíssima, né? Então, quanto mais a gente acredita nisso, tem essa crença, como você falou, né? Mais a gente se limita. Então, a gente nem se dá a oportunidade, né? E aí, um outro ponto que você tinha falado também, dessa sensação de que eu vou ter que estudar inglês para sempre, porque se eu parar, eu não vou mais conseguir me comunicar. E eu acho que tem dois fatores. Um é a questão de o que é estudar inglês, né? Porque a gente sempre vê o inglês, estudar inglês como aquela coisa de fazer lista de exercícios, estudar verbos, né? Verbo to be também, principalmente, o melhor amigo das pessoas. Então, tem isso, né? Eu recebo muitos alunos que falam assim, eu quero primeiro fazer uma revisão dos tempos verbais. Mas por que você quer fazer uma revisão dos tempos verbais, né? Porque é aquela crença que a gente tem de que aprender um idioma envolve dominar a gramática, saber muito vocabulário, né? Como que eu faço para adquirir mais vocabulário? Como que eu faço para dominar a gramática? E isso é só uma consequência, na verdade, né? Se a gente pensar como a gente aprendeu português, a gente aprendeu para a gente se comunicar, para a gente sobreviver, né? Então, a gente tinha que falar para os pais qual era a necessidade que a gente tinha, porque às vezes eles não entendiam, né? E a gente foi aprendendo a linguagem para poder comunicar aquilo. Então, da mesma forma com o inglês, a gente entender que o objetivo, no final do idioma, é a comunicação. E todo o resto, ele vem só como um suporte para você se comunicar. Né? Então, tem que estudar inglês para sempre? Talvez sim, porque eu tenho que me comunicar em inglês para sempre se eu quiser me manter fluente. Né? Ainda que eu chegue, por exemplo, eu tiro um certificado, sou fluente, sou proficiente na língua, depois eu explico a diferença entre fluência e proficiência, que é bem interessante. E aí eu tenho um certificado, pronto, agora eu não preciso mais, vou deixar lá o certificado na gaveta e nunca mais falo inglês na vida. Não, aí ele enferruja, é a mesma coisa que a gente fazer exercício físico, né? A gente pode ficar 5 anos fazendo exercício físico diariamente, se a gente ficar 1 ano parada, a gente vai estar toda travada do mesmo jeito. Né? Exatamente. Então, o corpo desaprende, né? Fica com a memória, mas fica travadinho até a gente voltar, né? Por que eu tô falando isso? Porque, assim, eu fiz por um tempo, né, na adolescência, aos 20 e poucos anos, e aí depois eu parei. Então, assim, tem muita coisa que eu lembro, mas tem muita coisa ainda que, assim, se eu pegar, eu lembro, mas, por exemplo, se falar, vamos falar em inglês, oi, da tela do Windows, eu não sei. E tem aquela coisa também da gente achar assim, nossa, mas a pessoa vai começar a falar uma primeira frase, aí é que tá, né, que você vai falar depois a dificuldade, porque a pessoa está querendo montar a frase, né? E essa que eu acho que é a verdadeira questão quando a gente fala do inglês, que não é a gente começar pela gramática. E esse foi o erro que muitas vezes as escolas passam, né? Verbo to be, aí um monte de nome do tudo que é fruta, é de casa, não sei o quê, mas não junta as palavras, né? Então isso aí realmente vai ficar. Bom, agora é 12h34, a gente vai para o nosso segundo intervalo, a gente já volta com mais programa Elite Rosa, então não saia daí. Olá, voltamos com o nosso programa Elite Rosa aqui na Rádio Na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres. Agora são 12h43, estamos no nosso terceiro bloco. E eu quero mandar um abraço e um beijo para nossas ouvintes, Santa Catarina e Florianópolis, Nova Lima, Minas Gerais, São Vicente, São Paulo. Tem também o pessoal de fora, Nova York, Baviera, na Alemanha, Ontário, no Canadá, Califórnia também nos Estados Unidos, São Francisco, e Nova Jersey,
e Geórgia, também em Atlanta, nos Estados Unidos. Um abraço, um beijo para vocês. Bom, então vamos voltar aqui para o nosso bate-papo com a Neide. E, Neide, eu queria que você contasse, assim, quais são as suas maiores dificuldades dos alunos e qual que é essa diferença que você falou, assim, tem uma diferença de proficiência e fluência, porque eu sei que às vezes gera uma dúvida em relação a isso. Eu acredito que a principal dificuldade é aquilo que eu estava começando a conversar um pouquinho, a questão da mente. Porque quanto mais a gente se coloca essa limitação, mais difícil vai ficando o aprendizado, né? E aí, em todos os sentidos, tanto de colocar, eu não sei a gramática, então eu tenho que estudar a gramática do português primeiro, para depois estudar a gramática do inglês, ou pode ser, eu não tenho tempo, meu trabalho demanda muita coisa, pode ser várias questões, né? Que são partes da nossa rotina, mas que se a gente tiver determinado, ou se a gente conseguir ver com olhos positivos, na verdade são motivadores e não limitadores, né? Então, essa questão, principalmente da mentalidade e do eu não consigo, já passou o meu tempo, né? Já não tenho mais essa habilidade, ou eu nunca tive, né? Eu ouço muito isso, não, inglês não é para mim, né? Eu acabei escolhendo estudar espanhol porque o inglês realmente eu não aprendo, né? E aí, isso é uma coisa que tem muito a herança das escolas, como você comentou no outro bloco, né? Porque a escola ensina a gente de um jeito que não é o jeito que vai ser efetivo, e a gente fica sendo otimista, do 5º ano em diante até o 3º do médio, aprendendo todos os anos inglês, e a gente sai com a sensação de não sei nada. Não sei nada, no máximo, cores, números, estações do ano, e olhe lá, né? O verbo to be, que a maior parte dos anos a gente estuda, mas a gente não sabe para que serve, como funciona, né? Então, no final das contas, também não é tão... E ele não é tão um verbo mais importante do inglês. Então, de certa forma, acaba que tem vários pontos que são muito mais na nossa mente, nas nossas crenças, do que na prática. Agora, pensando na parte prática mesmo do inglês, quais seriam as dificuldades? O principal é ter contato com o inglês, né? Porque quanto mais contato a gente tem, mais rápido a gente avança. Né? Então, eu acho que a exposição ao idioma, seja da forma como for, eu sempre falo para os meus alunos que tem que ser com prazer. Então, se for uma coisa maçante, se for uma coisa difícil, chata, a gente não consegue manter, né? Porque fica aquele, eu vou tomar que nem remédio, né? Preciso, então vamos fazer. Mas não, se você puder fazer de forma prazerosa, de forma que você se divirta, que você curta o momento que você está estudando inglês, seja assistindo uma série, seja ouvindo música, o que você gosta de fazer? Eu sempre falo, o que você faz se não for em inglês? Eu assisto notícia de manhã. Então, assiste notícia em inglês. Eu gosto de ler antes de dormir. Então, lê um livro em inglês, né? Tudo que você gosta já de fazer no português, faz em inglês, que aí você está inserindo na sua rotina de forma prazerosa e divertida, né? Isso é uma boa dica, né? Ou seja, o que você gosta de fazer, faça em inglês. Mesmo que você pode falar, mas é difícil, tem aquela coisa, mas é difícil, não sei o que, mas você tem que tirar essa crença do que é difícil e começar a fazer, né? Exatamente. E buscar estratégias para fazer isso de uma forma que não seja difícil. Então, por exemplo, o outro desafio, que aí eu linko com isso que eu estava falando, a tradução. Eu preciso entender cada palavra que a pessoa está falando, eu preciso traduzir uma por uma, literalmente, e aí eu fico buscando a correspondência do português no inglês, só que são 2 idiomas diferentes, com histórias diferentes, com origens diferentes, então um vem do anglo-saxão, de uma linhagem de outros idiomas, tem parte do latim também, mas é uma parte, e o português, que tem a mesma família do espanhol, do italiano, mas que seguiu outro caminho também. Então, se a gente for tentar encontrar correspondência, a gente se desespera, porque não existe. Claro que existem correspondências, mas não é exatamente aquela tradução, né? Exato. Então, a gente tem que fazer aquela adaptação, ver muito pelo contexto, tentar entender diante do contexto e do olhar geral sobre aquilo que a gente está lendo, ou ouvindo, ou assistindo, né? E não tentar traduzir, porque isso gera mais uma dificuldade.
Certo. E a diferença, você falou, entre proficiência e fluência? Porque, por exemplo, quando você entra no mestrado, por exemplo, você tem o teu teste de proficiência, no caso, né? Porque a gente sabe, a gente entrou no mestrado, tem muitos textos que são em outra língua, né? Uhum. E aí a gente tem que se virômetro, né? Então, mas qual que é essa diferença exatamente entre fluência e proficiência? Então, todo mundo fala assim, eu preciso ser fluente em inglês. Uhum. Como que eu alcanço a fluência em inglês, né? Virar Sim. aquele Uhum. santo graal, todo mundo quer Sim. o caminho, a luz no fim do túnel. Uhum. Mas, no final das contas, o que é a fluência? É você falar com fluidez. Uhum. Então, se você está num nível que você já consegue se comunicar, consegue compreender as pessoas, consegue interagir em inglês dentro de um contexto, por exemplo, de uma viagem, de uma situação de trabalho, mandar um e-mail, responder um e-mail, ou interagir numa reunião. Então, independente do contexto que você estiver, se você conseguir compreender e interagir ou responder da forma que seja meio improvisada, meio travada, você já é fluente. Quanto mais você fala desinibida, fluida, mais fluente você é. Né? Então, a fluência, ela é só a capacidade de se comunicar. Então, a partir do nível intermediário, dependendo do método que você está aprendendo, você já é fluente. E aí, qual é a diferença? A proficiência é o domínio total do idioma. Então, aí sim, conhecer a gramática, ter um vocabulário com milhares de palavras, você conseguir ter um domínio para falar de forma mais complexa, usando conectores mais elaborados, com uma linguagem mais formal ou informal. Você tem essa fluidez também de circular entre os diferentes contextos. Por exemplo, eu posso apresentar no congresso, eu posso fazer uma apresentação no trabalho, mas eu também posso conversar num barzinho com os meus amigos, né? Então, seria então um nível maior que o a proficiência, sim. Mas aí você comentou da proficiência para o mestrado. Aí depende da universidade. Cada universidade vai exigir um nível de proficiência. Então, pode ser só na escrita, pode ser só na leitura, ou pode ser com a fluência, a proficiência oral também. Né? Então, depende do que cada lugar exige. Então, no final das contas, o objetivo da fluência é muito menos distante do que as pessoas veem, né? Porque elas veem a fluência como algo, eu preciso dominar 100% tudo, né? 100%. Idioma, né? Então, legal. A fluência, que é justamente o que a maioria das pessoas busca, está muito perto. Se a gente conseguir se manter com consistência, com constância, inserindo o inglês na rotina, como eu tinha comentado, isso já vai fazer parte para a gente conseguir se comunicar. Que é o muito interessante, final. Muito interessante. Eu já não sabia muito essa diferença e agora ficou claro para mim. Gente, nós vamos então para o próximo intervalo, a gente já volta, não saia daí. Olá, voltamos com o nosso último bloco do programa Elite Rosa aqui na Rádio Na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres. Agora já está quase 13h aqui em São Paulo. E eu quero agradecer a todos os ouvintes que passaram por aqui. Inclusive, teve mais de Uberlândia, Minas Gerais, da Argentina também. Um abraço, um beijo para vocês. Tivemos uma pergunta, gente. A Andréia, de Belo Horizonte, fez essa pergunta. Vou passar para você. Pessoas da terceira idade conseguem aprender inglês? E aí, Neide, o que você diz? Sim, com certeza. Em qualquer idade a gente consegue aprender. A gente tem diferentes características, né, e diferentes abordagens, dependendo da idade, porque ou a gente é mais racional, ou a gente é mais lúdico, ou a gente... Na verdade, a ludicidade a gente gosta em todas as idades, né? Todo mundo gosta de se divertir enquanto aprende. Mas tem a questão do racional, né? Então, a gente pode aproveitar essa característica para usar nas aulas de forma produtiva. Então, sim, com certeza a gente pode aprender, e é bem recomendado, inclusive, porque já tem vários estudos de que todas as doenças degenerativas são adiadas em pelo menos 5 anos quando a gente aprende um idioma, né? Então, e na memória também, né? Ajuda na memória, ajuda várias questões de saúde, e, claro, é muito motivador a gente ter algo para aprender, algo para a gente se engajar. Então, em qualquer idade, eu super recomendo, e a ciência também recomenda, e é possível, sim, aprender.
só pensar em algumas estratégias que, com certeza, dá para aproveitar a sabedoria, o conhecimento e a experiência de vida de forma a contribuir e não limitar. Exatamente. Andréia, de BH, muito obrigada pela sua participação, viu? Um beijo, um abraço para você. E, Neide, então agora eu quero agradecer você por ter disponibilizado seu tempo para vir aqui no programa. E eu queria que você deixasse seus contatos, falasse um pouquinho aí, falasse seu Instagram, seu e-mail, enfim, para que as pessoas possam te achar. E aí você falar também das suas aulas, como é que funciona para a gente finalizar. Ai, muito obrigada mais uma vez pelo convite, viu, Fabiana? Fiquei muito feliz de estar aqui. Ai, que agradeço. Muito obrigada por todas que participaram, também por todas que acompanharam, pelas minhas alunas também e alunos que vieram também se unir ao grupo do pessoal que já acompanha o programa. Então, agradecer mesmo essa oportunidade de falar um pouquinho sobre algo que é tão apaixonante para mim e que faz parte do meu dia a dia, mas que é algo que me motiva, me energiza, então é muito gostoso. Certo. E os contatos, eu estou no Instagram como Cultura e Idiomas, então só na aba de buscar ou colocando direto instagram.com/cultura e idiomas, no LinkedIn como Neide Branco, Neide é com Y no lugar do I, né? Então dá para procurar pelo endereço direto, né? linkedin.com/in/Neide Branco, ou na aba buscar colocar Neide Branco. E meu e-mail, se a pessoa preferir entrar em contato direto, os dois têm como você acessar meu e-mail, meu WhatsApp, né? Tanto no Instagram quanto no LinkedIn, mas se preferir entrar em contato diretamente, culturaidiomas@gmail.com. Tá certo. E, Neide, você dá as aulas, tem os horários específicos, tem individual, como é que é? Como é que Sim, funcionam atualmente eu trabalho com aulas individuais personalizadas e pequenos grupos também personalizadas. Então, eu tento unir pessoas que têm interesses semelhantes, que tenham bagagens semelhantes, interesses semelhantes, para que a personalização das aulas seja adequada para o grupo, né? E agora, a partir de abril, eu estou começando com cursos, outros cursos também, vai ter vários projetos interessantes, então quem puder acompanhar nas redes sociais vai ter muita novidade, vai ter passeios, vai ter cursos ao vivo de conversação em grupo, então cursos temáticos, a gente vai ter bastante novidade, que é uma forma de trazer os alunos para isso que eu falei ao longo do programa todo, né? Ao aprendizado, que o inglês não é um fim em si mesmo, né? Então, eu não quero avançar, não quero que você seja um especialista na gramática, a não ser que seja seu objetivo, claro, se for. Sim. Eu super apoio e dou as ferramentas para isso. Mas se o objetivo for outro, viajar, se comunicar, avançar no trabalho, na carreira, para vender para clientes no mundo inteiro, né? Porque hoje em dia a gente fala muito, né, de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, mas hoje em dia 70% das pessoas que falam inglês no mundo não são nativas. Então, a gente pode falar com o mundo inteiro, né? Não só com esses países que o inglês. Então, todas essas novas ações, esses novos cursos são nessa intenção, de que o inglês não seja o objetivo em si, mas que ele seja um passaporte para te dar acesso para outras coisas que você quer. Então, quem quiser, entre em contato comigo, que aí eu mantenho vocês informadas e contem comigo para o que precisarem, se precisarem de dicas também para aproveitar todos essas ideias, aprender com música, aprender com outras ferramentas. Me procurem também, que eu estou sempre disponível para ajudar quem precisar. Certo. Obrigada, Neide, de coração, por você estar aqui no programa, e foram dicas muito boas, eu já vou aplicar algumas, inclusive. Eu falei o que eu quero voltar a fazer, até porque eu falo para empreendedores, eu vejo assim, porque às vezes a mulher, ela busca muito, que eu estou numa carreira dentro de uma empresa, mas o que te impede de vender seu produto ou serviço para outros países? Com certeza. E com certeza essa é pelo menos uma das minhas intenções, são essa. Então, a gente tem que correr atrás, né, mulheres? Então, Neide, muito obrigada de coração. E assim, gente, eu termino mais o programa Elite Rosa para mulheres que decidem protagonizar com autenticidade. Não esquece de me seguir também no Instagram, @FabiSama, e no LinkedIn, Fabiana Sampaio Machado. E lembre-se, quando mulheres descobrem que juntas são ainda mais fortes, nada pode pará-las. Espero vocês na próxima semana. Forte abraço e até mais. Beijo, Neide. Beijo, ouvintes. Beijo, até obrigada. mais. Tchau, tchau.